que é importante dizer? Por que é importante falar sobre vantagem logística, sobre digitalização logística? Porque o mundo mudou. O mundo ele é outro, dispensa falar sobre tudo aquilo que é novidade no mundo moderno, como internet das coisas, robótica, essa logística 4.0, já migrando para uma logística 5.0. A logística 4.0 diz respeito à era da indústria 4.0, que é digitalização como um todo. Mas a gente já vem passando desse momento de era 4.0 e entrando no momento 5.0, que é o momento de fusão de tecnologia. A gente já veste, como você tem aí, eu também, a gente já veste a tecnologia, a gente já tem uma sociedade super, eu diria não mal acostumada, porque essa é uma prática de agora em diante, mas acostumado com a digitalização. No mundo da pessoa física, você acorda pela manhã, você consulta a previsão do tempo lá do seu celular, você pede o teu Uber e sabe exatamente quando é que o Uber vai chegar na tua porta. Você precisa almoçar, você agenda o teu almoço e o iFood ou qualquer outra plataforma tem possibilidade de entregar rapidamente em tua casa. Então você tem uma visibilidade de como compras online, enfim, isso na pessoa física. Quando a gente chega na pessoa jurídica, ou seja, na empresa, muitas vezes a gente não tem tudo isso. A gente às vezes não sabe cadê o caminhão, a gente não sabe muitas vezes da previsibilidade de entrega. Então toda essa tendência do mundo físico que a gente vê acontecer, ela está também em certa medida chegando para a indústria, chegando para a empresa. As pessoas quando compram hoje, ela não compra só um produto, ela compra também um código de rastreamento. Então a pessoa quer saber quando é que o produto vai chegar, quando foi para separação, quando saiu para entrega, e isso contingencia nossas ansiedades. E quando a gente fala do mundo da empresa, pessoa física se mistura, né? Não existe o seu Nestlé, o seu Unilever, o seu Mercado Livre. Toda empresa é uma agremiação de CPFs. Então, cada vez mais, essa digitalização, essa tranquilidade logística da pessoa física vai ter que se adequar, se adaptar também à empresa que nós trabalhamos, porque o mundo é totalmente novo, um mundo totalmente moderno. Quem faz logística, e assim nós estamos em uma feira de logística, eu costumo dizer que tem 3 desejos e 2 responsabilidades. Todo mundo que faz logística, quando eu vou fazer logística, o primeiro desejo que eu tenho é que a minha carga, ou o caminhão que eu coloco na rua, ele não sofra nem cause acidente. Então esse é um desejo de quem faz logística. O segundo desejo, tão importante quanto, em terra tupiniquim especialmente, é que essa minha carga ou esse caminhão não seja roubado. E o terceiro desejo, talvez até mais importante e urgente da nossa necessidade atual, é que essa carga chegue no tempo. Então quem faz logística, independente do segmento que está, da divisão que está, deseja prevenção de acidente, prevenção de roubo e que a carga chegue no tempo e que a logística do pedido perfeito aconteça, que o encantamento do cliente aconteça. Nessa perspectiva, ou paralelo a esses 3 desejos, nós temos, enquanto gestores logísticos, 2 obrigações. Ou quem faz logística tem 2 necessidades. A primeira delas é que o meu cliente esteja satisfeito. É o mundo do nível de serviço, do case e fill rate, é o mundo da satisfação. Como eu disse aqui na minha fala, cada vez mais a sociedade está ansiosa, ninguém compra mais produto, mas compra também código de rastreamento. Então a satisfação do cliente é uma necessidade. Se eu não mantenho o meu cliente satisfeito, ele vai sacrificar o dinheiro dele em outro altar. Ou seja, eu não vou repetir a venda. Esse cara vai comprar de outra empresa. Então é fundamental que eu mantenha esse cliente feliz. E aqui a quinta obrigação ou necessidade é que toda essa dinâmica aconteça no custo ideal. Tá? Então todo mundo que faz logística responde por 2 provocações. Meu cliente está satisfeito? Tá. E tudo isso como é que eu fiz? Está dentro do custo? Está dentro do orçamento? É assim que nós respondemos. Só não responde por custo aquela empresa que está sentada em barril de petróleo, que tem muito dinheiro, que tem muito recurso, e entregar um baita nível de serviço não é um desafio brutal. Desde que eu tenha muito dinheiro, que eu tenha muita margem e que eu possa causar perdas. Então, nesse sentido, você já viu o spoiler aí, logística é marketing. A logística da nova economia, ou como os especialistas vêm chamando essa nova logística, ela é um diferencial competitivo, ela é um marketing de diferenciação. Então, cada vez mais nesse mundo moderno que a gente vive, é preciso fazer com que a logística se torne esse marketing. E você já vê isso no dia a dia, quando você vê a luta ou a briga dos marketplaces que estão na Last Mile. Você vê o Mercado Livre se posicionando aí com entrega full, acostumando
eu não vou dizer mal acostumando os clientes, né? Vamos usar a linguagem deixando os clientes bem acostumados com a logística previsível, a entrega rápida, a entrega full. E isso acontece, essa luta acontece entre Mercado Livre, entre Amazon, Via Varejo ou qualquer outro marketplace. Porque logística realmente se tornou um diferencial competitivo e aquela empresa que não trabalha a logística nessa perspectiva tende a perder vantagem logística. Então é fundamental a gente trabalhar a logística nesse cenário. Nós da Inestec estamos levantando diante desse novo cenário, e esse passador de slide está bem desafiador. Nesse cenário, a gente tem um Brasil, quem é de transporte, nós estamos em uma feira aqui de transporte, extremamente rodoviarizado, com dimensões continentais. Então, existe uma complexidade de ineficiências que é inerente ao nosso país. E a empresa, nós como empresa, não podemos responder ou não conseguimos responder a esse problema de infraestrutura. Ou pelo menos não está na nossa pauta, salvo se alguém aqui tiver no governo, você vai brigar por infraestrutura, melhores portos, rodovias melhores, e nós temos as melhores rodovias do Brasil concentradas aqui no Sudeste. Então você sabe dos desafios que a gente enfrenta, o que vai levar a nossa indústria, o nosso Brasil, a ser 44% menos eficiente, por exemplo, que Estados Unidos. A gente gastava antes da pandemia 12%, 13% com o PIB, do PIB com logística, enquanto os Estados Unidos gastava 7%, 8%. Depois da pandemia, esses números de gasto com logística no Brasil pularam para 16% do PIB. Então nós gastamos muito com logística. Quando você olha para a caixa logística da tua empresa, a depender do segmento que você está, a caixa logística ela vai custar entre 18% e 35%. Então logística é um fator super importante e relevante que causa preocupação. E quando você olha para dentro dessa caixa logística, quando você olha para transporte chega a custar 2/3 desse custo todo. Então, caminhão na rua, ou caminhão parado na carga, na descarga, nas barreiras fiscais, enfim, custa muito caro. Hoje o produto que mais se transporta no Brasil é vento. 44% ou 48%, algumas estatísticas vão dizer, da nossa frota roda, como no transporte a gente gosta de dizer, batendo lata. Seja por ociosidade, é um veículo que tem, a despeito de um caminhão baú, que tem capacidade para 90 metros, ou 27 ou 30 toneladas, roda aí com 60%, 70% de sua capacidade, e quando chega na sua descarga, ele descarrega e às vezes volta batendo lata por uma questão comercial, de infraestrutura, enfim. Então a gente sofre uma pressão para entregar nível de serviço e custo de serviço numa realidade super complicada que é a infraestrutura do nosso país, e você já percebeu isso. O que obriga o gestor moderno, aquele cara que faz logística, a fazer trade-offs. O custo está sempre no centro de toda essa discussão e os diretores, os C-levels, isso é pesquisa, eles sempre tentam ou são obrigados a responder, poxa, eu entrego o custo ou eu entrego uma cadeia mais resiliente? Eu vou entregar o custo da minha operação otimizado ou eu vou olhar para compliance regulatório ou toda essa dinâmica do ESG que é tão presente e urgente em toda a pauta de grandes empresas como é hoje. Eu entrego o custo ou eu vou tratar sustentabilidade? Eu entrego o custo ou eu vou me preocupar com o nível de serviço? Então esses são trade-offs que o gestor moderno é obrigado a fazer. Nós estamos levantando uma bandeira aqui na Inestec que a digitalização ou a adoção de tecnologia faz com que eu não tenha que fazer uma coisa ou outra, mas que eu sou obrigado a fazer uma coisa e outra. Eu tenho que entregar custo e ter resiliência na minha cadeia. Eu tenho que ter cuidado do compliance ou de metas de sustentabilidade ou do nível de serviço, que é uma das obrigações de quem faz logística, e também tenho que entregar custo. E aí você se pergunta, e como é que a gente faz isso em um cenário que você já disse super complicado, como é esse cenário do Brasil? Você precisa construir o que a gente vem chamando de Logistic Advantage, ou vantagem logística. Como é que uma empresa nesse mundo moderno, digital, dinâmico, disruptivo, conectado, ele faz para entregar uma vantagem logística? Fundamentalmente, ele precisa estar digitalizado. Uma empresa que quer se diferenciar nesse cenário, ela vai precisar trabalhar uma perspectiva da cadeia, que eu vou chamar do conceito, você está vendo na minha camiseta aqui, do conceito de torribilização. Eu venho levantando essa bandeira junto com a Inestec, que é fundamental, é primário que a gente torribilize a cadeia de supply chain.
a implementação de uma torre de controle. E não uma torre de controle, quando a gente fala de torre de controle no primeiro momento, a maioria das pessoas que ouve pensa em uma sala, uma estrutura, uma infraestrutura, com algumas televisões penduradas na parede e com alguns KPIs estando à mostra lá, a famosa gestão à vista. Aquilo não é torre de controle. Aquilo é uma sala de monitoramento, um call center, porque muitas vezes quando você vai verificar aquele KPI, quando você vai ver quais são aqueles dados que estão sendo expostos ali, muitas vezes eles são de ontem, de anteontem, da semana passada. Se eu tenho uma central, uma tela que me dá KPIs, e não tenho ninguém tratando os desvios ou os ofensores em tempo real, eu tenho no máximo uma torre de dados. Isso quando está online. Se eu estiver olhando para ontem, eu estou fazendo autópsia operacional e não biópsia. Eu não dirijo, olha que interessante, eu não dirijo um carro olhando pelo retrovisor, mas o meu negócio, muitas vezes a minha logística, eu dirijo olhando pelo retrovisor. Eu dirijo fazendo autópsia, vendo causa-mortes, vendo aquilo que já aconteceu. E quando eu vou ver o KPI de ontem, de anteontem, da semana passada, a entrega já atrasou, o cliente já reclamou, eu já perdi a venda, já perdi share no mercado. Então é fundamental nós torribilizarmos a operação. E quando eu falo de torribilizar a operação, qual a provocação que eu faço? Eu sempre digo que nenhuma empresa deseja ter uma torre de controle. E olha que eu jogo contra o patrimônio. Eu vivo de torre de controle. Mas no fim do dia, ninguém quer de fato ter uma torre de controle, um baita investimento, uma área totalmente estruturada, pessoa sentada, sistema. Não, você não quer ter torre de controle. O que nós queremos é ter melhor nível de serviço e que esse nível de serviço esteja dentro ou esteja amarrado ao custo de servir o nosso cliente. Nesse sentido, só para que você tenha esse nível de serviço atraente, atrativo, que deixe seu cliente feliz, bem como com os seus custos super aliados ou alicerçados naquilo que a tua diretoria, independente se ela é familiar ou se você é uma empresa de capital aberto, espera. Para que eu tenha isso, eu preciso de uma operação controlada, visível e previsível. Essa é a única maneira de eu entregar um nível de serviço dentro do custo de servir. É controle operacional, visibilidade da tua cadeia de transporte, saber onde o teu caminhão está, o que ele está fazendo, o quanto ele está carregado, se está parado em barreira fiscal. Hoje um caminhão, já que nós estamos em uma feira de transporte, isso é estatística, no Brasil um caminhão chega a rodar somente das 24 horas, roda 8 horas por dia. 8 horas de eficiência, e quando eu compro um caminhão, se você for ali nas nossas montadoras ver quanto custa um caminhão chega a custar de 1 milhão a 1,5 milhão. A depender do implemento que esse caminhão carrega, ele chega a custar 1 milhão, 1,5 milhão, e quem paga 1 milhão em um ativo, espera que ele rode 24 horas por dia. Quem não roda 24 horas por dia é gente. Por isso, quem faz transporte vai colocar 2, 3, 3,5 motoristas, que é um dimensionamento, para que essa máquina rode 24 horas. Mas no Brasil, essa máquina vai rodar, na média, 8 horas por dia, o resto é ineficiência. Aí você vai dizer assim, Aquiles, o que é que esse caminhão está fazendo nas outras 16 horas? Ele está carregando, ele está descarregando, ele está parado esperando nota fiscal, ele está parado em lugares não programados, ele tem desvio de rota, tem uma série de fatores que somente com uma torre de controle você pode, em certa medida, contingenciar. E aí se eu perguntar aqui, eu não vou fazer isso, mas se eu perguntar aqui, quem quer ter uma torre de controle na operação, 99% das pessoas ou dos gestores vão levantar a mão. Esse 1% que não levantou é porque nem sabe o que é torre de controle. Mas todo mundo quer ter controle, visibilidade e previsibilidade na operação. Nesse desejo, as empresas vêm buscando um sistema no mercado, passa a monitorar a operação, como eu disse, coloca um dashboard na parede, e aí o cara fala, poxa, eu tenho uma torre de controle. Não, torre de controle não é isso. Isso aqui não é torre de controle. Torre de controle é isso que está por trás desse sistema que a gente vem implementando. Quando eu implemento uma torre de controle, claro, eu vou precisar ter uma tecnologia ideal que suporte a minha operação. Mas mais importante do que essa tecnologia, eu preciso entender quais são as regras de negócio, quais são as regras do jogo a qual eu estou submetido, para que essa tecnologia possa me dar os alertas ou prover toda a possibilidade de eu tratar os desvios operacionais. Então, quando eu ponho a torre de controle, eu entendo qual que é meu ciclo do pedido, eu reviso a minha malha rodoviária, eu monto um escalation list, uma árvore de decisão, toda uma dinâmica processual. Eu conto toda essa historinha para você aqui,
Só para falar que torre de controle, ela está alicerçada em 3 pilares: tecnologia, processos e pessoas. Não volto a dizer que ter um sistema ou ter uma tecnologia apenas não me dá direito de dizer que eu tenho uma torre de controle. Ter uma televisão na parede mostrando dados não me dá direito de dizer que eu tenho uma torre de controle. Volto a dizer, no máximo você tem uma torre de dados. Para que você tenha uma torre de controle, você precisa ter uma operação. E só para colocar a bola no chão e deixar todo mundo na mesma página sobre o que é torre de controle, nós podemos dizer que ela é um hub de informação ou uma central de inteligência integradora que faz gestão da tua operação online e on time. Aquiles, eu tenho uma torre de controle lá na minha empresa. Está online? Não, não é torre de controle. Ela faz a correção de desvio em tempo real? Não está fazendo ainda, não é uma torre de controle. Volto a dizer, no máximo é uma torre de dados. E qual que é o maior problema? Ontem eu gravei com o pessoal ali, os nossos vizinhos, um podcast onde eu falei sobre torre de controle. Uma das perguntas que foi feita lá é por que aqui, no meio de tanta tecnologia, e eu já disse aqui que a NSTech é um ecossistema com 100 soluções para logística, e nós temos a tecnologia de prateleira ideal que você precisa. Mas não é só nós que temos essa tecnologia. O mercado tem tecnologia na prateleira disponível para que você implemente uma torre de controle. E por que é que as empresas não têm essa torre online on time? Tem uma questão de cultura, tem uma questão de mentalidade. Um dono de transportadora, ele vai até a Volvo, a Mercedes ou a Scania, e ele, sem problema nenhum, sem dor na consciência, ele compra 30, 40 caminhões. Eu vi isso acontecer ontem. Um empresário foi lá e comprou 30 caminhões. 30 caminhões quase chega a 50 milhões de reais. E ele coloca esses 30, 40 caminhões para somar uma frota de outros 300, 400 caminhões. Quando eu falo para ele, para você implementar uma torre de controle, a título de ilustração, vai custar 500 mil reais, ele fala, tá caro. Mas pagar R$1 milhão para mais um caminhão ser eficiente, tá barato. Então é uma questão de cultura. Se ele implementa uma torre de controle, ele faz com que a frota que ele tem, de 300, 400 caminhões, fique pelo menos, e isso é benchmark da NSTech, pelo menos 15% mais eficiente. Ou fique, quando você olha para a conta logística, você tem uma redução ou um aumento na casa dos 15%. Significa dizer que talvez se ele implementasse uma torre de controle, ele não precisaria comprar talvez 1 ou 2 caminhões e não 30. Mas é uma questão de mentalidade, porque nós estamos em plena era digital, revolução 5.0, onde a gente ouve falar de internet das coisas, de toda a robótica, machine learning, onde a gente ouve falar sobre uberização, caminhões rodando sem motorista, você já vê isso em países de primeiro mundo. A gente vê falar de tudo isso e ao alcance de cada um, porque você tem no seu bolso aí uma máquina super moderna, capaz inclusive de monitorar a tua operação, mas ainda assim a gente não se digitaliza. Ou melhor, a gente tem a empresa digitalizada, mas nós não estamos digitizados. Complicou? Calma que eu explico. Digitalização é o ato de você adotar tecnologia. É quando eu compro um iPhone que custa 15 mil reais e coloco no bolso, e eu só utilizo ele para ver reels, ou no máximo uma piada na internet, com todo o potencial que ele tem de organizar a minha vida, eu mostro que eu estou digitalizado, mas não estou digitizado. Ou seja, eu não utilizo o potencial máximo da ferramenta, e isso acontece com a maioria das empresas. Então tudo é uma questão de mentalidade data-driven. Quando eu tenho uma mentalidade digital, eu levo para a minha operação a aplicação de inteligência artificial, um TMS que monitora a minha operação, um software de monitoramento que vai me dar a condição de ter uma operação controlada, visível e previsível. E qual o ganho que eu tenho quando eu implemento toda essa entre aspas, mágica da tecnologia em minha operação? Acho que o primeiro e mais importante ganho que toda empresa pode ter é que você acaba com os silos organizacionais. A maioria das empresas, cada área, logística, customer service, gestão de frota, gestão de motorista, enfim, cada área tem o seu próprio KPI. Cada área olha para o seu número específico, porque uma vez que eu não tenho um sistema que contingencia todos os números, ou que organiza todos os números a ponto de ter uma governança, eu posso responder a qualquer número. Então, quando eu implemento uma torre de controle, eu melhoro minha política de governança de dados, eu passo a medir o meu resultado, e eu estou falando aqui de resultado financeiro,
Quem é empreendedor, empresário aqui sabe que para que uma empresa seja bem sucedida, ela está pautada em 3 R's, que é receita, recorrência e rentabilidade. A receita tem a ver com como eu vendo, rentabilidade tem a ver com o preço que eu vendo, a recorrência e a rentabilidade é como eu opero a minha operação. Então, quando eu coloco uma torre de controle, eu passo a medir a operação em tempo real, eu me oriento por dados, eu passo a fazer gestão por feeling. Isso não acontece no Brasil, mas em outros países aí, tem muita gente gerindo a operação por sensação. Você já ouviu isso? Já viu isso acontecer? Você pergunta pro cara, como é que tá a frota? Eu tenho uma sensação que a gente vai ter prejuízo esse mês. Como é que tá os números? Eu tenho uma sensação que a gente vai estourar a conta diesel esse mês. Então, a maioria das empresas faz gestão por sensação e não orientado por dados, porque não tem dados online e à disposição. Quando eu implemento uma torre de controle, eu mudo, eu trago criatividade, eu trago uma gestão mais flexível, mais conectada com metodologias ágeis, enfim. Eu tenho segurança e sustentabilidade na minha operação e eu tenho uma liderança muito mais pautada em dados. Eu gosto de brincar, e eu vou terminando a minha fala aqui com vocês, nós deveríamos utilizar ou fazer gestão debruçado nessa fala do Deming. O Deming, ele tem essa frase, eu adoro essa frase, que o Deming diz, olha, em Deus nós confiamos. Todas as demais pessoas me tragam dados. Nós, enquanto gestores, gerentes, empreendedores, donos de negócio, a gente ainda aceita ir para uma reunião e perguntar assim, qual vai ser o resultado desse mês? Ou como foi o resultado da última semana? E um gestor, um gerente ou um diretor falar assim, ó, me dá uma semana que eu vou levantar as planilhas do RP, mais a planilha do software de monitoramento, mais a planilha que eu vou extrair do TMS, eu vou cruzar todos esses dados e vou descobrir a resposta para essa tua pergunta. Enquanto você tira o seu celular do bolso, como disse aqui, você tem todos os dados na pessoa física em tempo real. Enquanto você tem na prateleira do mercado tecnologia suficiente para medir tempos, movimentos e eficiência da tua operação do ponto de vista logístico, enquanto você tem tecnologia suficiente na prateleira do mercado para que você tenha uma operação mais segura, enquanto você tem uma infinidade de tecnologias no mercado para garantir toda a gestão de risco do teu negócio, mas ainda assim, a gente ainda espera 1, 2, 3 semanas, às vezes meses, para saber como é que está a nossa operação, enquanto eu deveria estar com o dedo no pulso, de forma online, on time, verificando os dados em tempo real. Então, eu quero terminar a minha reflexão, a minha provocação aqui, dizendo com essa frase para vocês e fazendo essa provocação. Que nós, nesse mundo 4.0, à beira desse mundo 5.0, adotemos essa filosofia do Deming. Olha, sempre que entrarmos em uma reunião, ou sempre que pensarmos em fazer logística, você olhar para si mesmo, ou para o teu negócio, para os teus liderados, e fazer a seguinte reflexão. Olha, em Deus nós confiamos. Todas as demais pessoas, por favor, me tragam dados. Beleza? Eu sou o Aquiles Rodrigues, eu estou head de torre de controle para o ecossistema NSTech. E aqui, como eu terminei a minha fala antes do previsto, se alguém tiver alguma pergunta, crítica, provocação, ameaça não. Só dúvidas, críticas e provocações, fica à vontade. Levante a mão que eu levo o microfone até você. Tá em casa, sem dúvidas, sem perguntas? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Sucesso e excelente feira!